Amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu por graça e misericórdia deste Pai infinitamente bondoso, para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez aqui neste momento, agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade, para que possamos trabalharmos constantemente a nossa melhoria, alcançando assim a nossa iluminação espiritual. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso irmão maior, nosso irmão mais esclarecido, que veio nos auxiliar neste processo educativo. Jesus veio à Terra para impulsionar a nossa civilização. Gratidão a Ele, gratidão aos seus mensageiros de luz que constantemente estão nos auxiliando em nossa caminhada, que estão sempre nos orientando através das boas intuições para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Gratidão a todos eles. E neste momento também agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, que vão chegando e se conectando conosco neste ambiente para estudarmos juntos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal a todos e a todas. E é importante lembrarmos que aqui nós nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão número 245. Mas antes de iniciarmos a questão 245, gostaríamos de lembrar acerca da nossa tarefa aqui na Terra, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, item de número 10, o homem no mundo, homem no sentido genérico, homem e mulher. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Porque nós fomos enviados aqui para a Terra. E os espíritos amigos, neste item 10 do capítulo 17º, dizem da seguinte maneira, de uma forma resumida: fostes enviados para a Terra para entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Ou seja, fomos enviados para a Terra para aprendermos. Não fomos enviados para a Terra para sofrermos, porque Deus não pune. Deus é amor. Deus nos ama infinitamente, sendo assim, nos oferta oportunidades para que possamos melhorar, para que possamos despertar. E aí os espíritos amigos dizem na sequência: não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes,
mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que os aproximam de sua herança. Então aqui eles nos chamam a atenção que nós aqui na Terra, realizando a nossa caminhada, nós precisamos, mesmo enfrentando as dificuldades, nós precisamos ser alegres. Nós precisamos, na medida das condições, nós precisamos ser felizes. E aí eles dizem, mas não da alegria que dá mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que os aproximam de sua herança. Porque todos nós precisamos agir assim, e tendo a certeza que todos nós somos herdeiros de Deus. Todos nós somos herdeiros dos céus. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, temos direito a esta herança que é a felicidade. E aí eles acrescentam que a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e fúnebre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Então nós precisamos viver alegres, felizes, usufruir dos prazeres que este mundo nos oferta, mas usufruir com sabedoria, conforme eles nos esclarecem. E aí eles acrescentam: basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, ou seja sua bênção para a obra terminada. Então aqui eles nos chamam a atenção que nós precisamos orar sempre, nós precisamos orar a Deus pedindo a proteção para aquela obra começada, aquele dia iniciado, bem como rogar a bênção, agradecer a Deus pela obra terminada, pelo dia que está se findando ou que esteja se findando. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Então aqui eles também nos lembram que o que quer que estejamos fazendo, é preciso lembrarmos sempre e remontarmos sempre à fonte de todas as coisas, ou seja, Deus. Então é preciso agradecermos a Deus até mesmo pelas dificuldades, porque as dificuldades são aquelas professoras de que nós necessitamos para aprendermos. E aí nós encerramos esta citação do item 10 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo, dizendo da seguinte maneira: nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então aqui eles nos lembram para que tudo que nós façamos, lembremos constantemente de Deus e que Deus possa vir purificar e santificar os nossos atos. Então assim, fechamos este parêntese para chegarmos na questão 245, que é a base do nosso encontro de hoje, questão 245, que se encontra na parte 2ª, capítulo 6º da vida espírita, e estamos estudando acerca de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E na questão 245, Kardec formulou o seguinte questionamento: o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Ou seja, o questionamento de Kardec é no sentido de que os espíritos, ou seja, aqueles que se encontram fora do corpo físico,
eles enxergam apenas da mesma forma que nós enxergamos com os olhos, nós no corpo físico enxergamos através dos olhos do corpo físico. Os espíritos também têm olhos assim como nós e enxergam da mesma forma, ou seja, a visão deles está circunscrita da mesma forma que a nossa visão está circunscrita ou restrita aos nossos olhos? E aí os espíritos amigos responderam em uma frase bem curta, da seguinte maneira: não. A visão dos espíritos reside em todo ele. Então, a visão do espírito não está circunscrita a um órgão ou aos órgãos, neste caso aí os olhos. A visão, reside em todo o seu ser. E aí é importante nós lembrarmos e refletirmos acerca desta resposta. Por que eles responderam desta forma? Porque o espírito não tem corpo, o espírito não tem forma. O espírito, conforme a doutrina espírita nos mostra, conforme nós encontramos as informações acerca deste assunto, o espírito é uma centelha divina, é uma centelha de luz, é um foco, é um clarão. E uma centelha de luz, uma chama, um clarão, ela, digamos assim, ilumina por todos os lados. Ela não ilumina apenas em um ponto circunscrito. Então é por isso que eles responderam que os espíritos não têm uma visão circunscrita, mas enxerga por todos os lados, por todo o seu ser, em especial e acima de tudo, aqueles espíritos evoluídos, aqueles espíritos superiores, porque conforme veremos na sequência, os espíritos inferiores em muitas situações têm uma visão mais precária do que nós que estamos no corpo físico, do que nós que temos a nossa visão circunscrita ou restrita aos nossos olhos, que em muitas situações, mesmo usando instrumentos para melhorar a nossa visão, igual este que vos fala, que usa óculos, mesmo assim não enxergamos tão bem. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 245, para chegarmos nos comentários do Espírito Miramês, quando ele comenta esta questão 245, na coletânea Filosofia Espírita, volume de número 5, capítulo número 41, Visão do Espírito. Então, Miramês nos esclarece, amplia esses esclarecimentos acerca da visão do Espírito e começa nos dizendo da seguinte maneira, que a visão do Espírito é diferente da visão dos seres humanos, não é circunscrita como a deles. Então, a visão dos espíritos é muito diferente da nossa visão e, consequentemente, a visão deles não está circunscrita conforme a nossa está. Ela, ou seja, a visão, reside em todo o seu ser, quando se trata de espíritos superiores. Então, quando se trata de espíritos superiores, a visão deles está em todo o seu ser. Em muitos dos que ainda alimentam paixões inferiores, a visão é bem mais restrita que a dos encarnados, quando não perdem esse dom temporariamente. Então aqui eles nos lembram que os espíritos, quanto mais inferiores eles forem, menos visão eles terão. E em muitas situações, eles até podem perder este dom, o dom da visão, temporariamente. Assim como nós, muitos de nós que nos encontramos no corpo físico,
sem a visão do corpo físico, não por castigo de Deus, mas por necessidade da criatura. E aí eles acrescentam, ou melhor, Miramês acrescenta na sequência, comentando esta questão 245, da seguinte maneira, que a visão a que nos referimos do Espírito puro se encontra em todo o seu ser. Porém, nos espíritos que ainda se encontram presos aos liames das ilusões, ela está empanada pela baixa vibração da alma. Então, quanto mais baixa for a vibração da alma, menor será a sua visão. Quanto maior for a vibração da alma, quanto melhor for esta vibração, maior, consequentemente, será a sua visão, mais ampla será a sua visão. Se Deus fez, lembra Miramês, se Deus fez todos nós iguais, todos nós temos de tudo para a felicidade, dependendo da maturidade de quem carrega consigo o céu e os anjos dentro do coração. Então, todos nós fomos criados por Deus da mesma forma. Todos nós partimos do mesmo ponto, ou seja, na condição de simples e ignorantes, e todos nós recebemos por parte de Deus as oportunidades de que necessitamos para a nossa melhoria. E Deus, na sua infinita bondade, nos enviou à Terra Jesus. E Jesus veio nos ensinar como acelerar essas qualidades no nosso mundo íntimo, compreendendo e vivendo as leis naturais criadas por Deus. Então Jesus veio à Terra para nos auxiliar neste processo, veio impulsionar o nosso progresso, veio impulsionar a nossa civilização. E ainda Miramês acrescenta que o Evangelho de Jesus nos mostra com simplicidade as verdades que têm a capacidade de nos ajudar a nos libertarmos das mazelas que criamos por ignorância. Então, as mazelas que teimamos carregar conosco, elas foram criadas por nós, não foram criadas pelos outros, não foram criadas pelos espíritos obsessores, não foram criadas pelos nossos inimigos, resultado de escolhas nossas. Devido à nossa ignorância, nós ainda escolhemos mal. Quanto mais nós nos esclarecermos, e exatamente por isto e para isto Jesus veio à Terra e nos deixou estes ensinamentos, todos os ensinamentos que temos à nossa disposição em seus evangelhos de amor, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós compreendermos, quanto mais nós vivenciarmos estes ensinamentos, mais nós ampliaremos as nossas condições de melhoria. Quanto mais nós realizarmos estes ensinamentos na nossa vida, maior e melhor será a nossa visão, mesmo estando ainda no corpo físico. Quanto mais, conforme diz Miramês, nós nos esforçarmos estudando e praticando estes ensinamentos, maior será a nossa liberdade das trevas da ignorância. E aí, quanto maiores forem as escolhas que fizermos de forma correta, melhores serão os nossos caminhos. Mais rápido trilharemos estes caminhos ou esta jornada rumo à iluminação. E aí ele acrescenta que a matéria, em forma de corpo humano, que se usa como processo de elevação, é uma bênção de Deus para os caminhos da alma. Então, este corpo físico que o Senhor nos emprestou por graça e misericórdia,
sem sombra de dúvida que é uma bênção para todos nós, para trilharmos de uma melhor forma possível a nossa jornada aqui na Terra, ou seja, este corpo físico. Quando todos compreenderem essa verdade, passarão a abençoá-la todos os dias, aproveitando todas as possibilidades que os céus lhes dá, lendo e guardando as lições escritas nos roteiros valiosos do mundo. Então é preciso, conforme aqui nos lembra Miramês, é preciso estudar estas lições, é preciso vivenciar, é preciso guardar em nosso coração estas lições, estes roteiros valiosos que o Senhor nos deixou de forma exemplificada. A Terra, diz Miramês, a Terra é um mundo de expiação, portanto, classificada dentre muitos como um planeta inferior. Sim, sem sombra de dúvida que a Terra ainda se encontra nesta condição de um mundo inferior, mas está passando por um processo de transformação e, nesse sentido, escapa às possibilidades de proporcionar a felicidade. Ou seja, nós não encontraremos a felicidade plena aqui na Terra, porque a Terra ainda não é um mundo feliz, mas poderemos, na medida do possível, nas condições que a Terra nos oferece, bem como de acordo e em acordo com a nossa condição evolutiva, nós poderemos ser mais ou menos felizes aqui neste mundo. Então é por isso que ele diz que a Terra é um mundo de expiação, portanto a Terra está classificada dentre muitos como um planeta inferior e, nesse sentido, escapa às possibilidades de proporcionar a felicidade. Ou seja, a felicidade plena ainda não é deste mundo terreno. E o gozo de muitos espíritos nela encarnados, ou seja, que se encontram encarnados aqui na Terra, é o de saber que existe esse estado d'alma e que algum dia deverão gozá-la quando o merecimento marcar o dia da libertação das inferioridades muito comuns na face da Terra. Então, um dia, todos nós seremos felizes. Um dia, todos nós, por merecimento, gozaremos a felicidade. Um dia, o paraíso será implantado aqui na Terra. E a responsabilidade por esta implantação do paraíso, essa transformação da Terra em um verdadeiro paraíso, a responsabilidade é de todos nós que nos encontramos aqui, de todos aqueles que ainda virão para cá, de todos aqueles que já passaram por aqui e que deixaram aqui a sua contribuição. O mundo em que nós moramos atualmente deve passar, por enquanto, de um estágio para outro, ascendendo na escala dos mundos, alcançando mais um grau de elevação, e nessa ascensão oferecerá mais conforto e mais esperança aos corações atribulados que nela ficarem, herdando assim as possibilidades de maior harmonia espiritual. Então aqui Miramês nos lembra, assim conforme nós encontramos estas informações em outros pontos da doutrina espírita, em outras obras mediúnicas de estudos da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, a Terra está passando por este momento de transição. Estamos vivendo e vivenciando um período de transição em que a Terra, na condição ainda de um mundo de expiação, está passando de uma forma lenta
para um outro estágio, que é o da regeneração, mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas como nós sabemos, este processo de transformação, esta transição, ela está sendo realizada de acordo e em acordo com a lei natural. E como nós sabemos, a natureza, ela não dá saltos, ela caminha conforme deve caminhar. Então, este período de transição não tem data marcada para ser concluído. Não sabemos quando isto estará completado. Não podemos, de forma alguma, estabelecermos datas para encerrar este período de transição. Nós sabemos que este período estará completado, ou seja, estará realmente concluído de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, quando todos os espíritos que aqui estiverem habitando ou ligados ao orbe terrestre estiverem nesta condição de espíritos regenerados ou de espíritos que estão se esforçando verdadeiramente para alcançarem esta condição de espíritos melhores, de espíritos regenerados. A visão dos espíritos, volta Miramês lembrar, que a visão dos espíritos é relativa, de acordo com o seu crescimento na escala a que pertencem. Então, de acordo com a escala, aquela escala evolutiva ou a escada infinita da evolução, de acordo com o degrau onde nós nos encontrarmos, a nossa visão será melhor ou não tão melhor, ou seja, a visão será mais ampla ou menos ampla, enxergaremos mais ou enxergaremos menos, ou nem teremos visão temporariamente. Então, assim ele diz que a visão dos espíritos é relativa de acordo com o seu crescimento na escala a que pertence. Quando se trata de espíritos puros, todos os dons são dilatados, ou seja, são ampliados. As faculdades esplendem em todo o seu ser e a linguagem humana é pobre para que se possa entender os valores do espírito imortal. A nossa linguagem, o nosso vocabulário não tem palavras suficientes para descrever estes valores do espírito imortal. Não se deve, diz Miramês, não se deve revoltar com os problemas, com os infortúnios, com as dores. São entraves aparentes com a força da libertação a oferecer aos encarnados o amor, a gratidão, a presença de Deus através dessas possibilidades, passando a compreender alguma claridade da realidade espiritual, entenderemos que não devemos destruir a luz que nos procura em nome daquele que tanto nos ama. Então precisamos nos esforçar e temos que realizar estes esforços constantes, em especial não destruindo, não apagando aquela menor fagulha de luz que tenhamos conseguido, mas sim ampliando cada vez mais esta luz que se encontra em nosso interior. É de passo a passo, ou seja, é de passo em passo ou de passo a passo nos caminhos do mundo, na brevidade, que acenderemos a luz na intimidade do próprio ser, começando a despertar a visão em todo o espírito. Então é de passo em passo. Conforme havíamos lembrado anteriormente, a natureza não dá saltos. Não sairemos desta condição
de espíritos ainda inferiores, de espíritos ainda quase que ignorantes, para a condição de um espírito sábio, para a condição de um espírito superior, para a condição de um espírito feliz. Porque toda subida exige esforço, toda subida ela é feita de forma lenta, através de esforço constante, muito suor e por vezes muitas lágrimas. Toda subida tem o preço do esforço próprio, mas receberemos em primeiro lugar as bênçãos de Deus, que nunca esquece os seus filhos do coração. Então, independentemente da nossa condição evolutiva, não importa em qual degrau da escada nós nos encontremos ou nós nos encontrarmos, Deus jamais nos desamparará. Deus estará constantemente nos cobrindo de bênçãos, porque todos nós somos seus filhos do coração. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos colocar mãos à obra, buscando constantemente o nosso crescimento espiritual. Até breve, meus irmãos e irmãs.